Dando continuidade ao tema renovação, lembra? Estamos aqui há poucos dias do ano, queremos nos renovar como igreja, como discípulos, como homens e mulheres de Deus. E o que nós precisamos fazer, Edson, para que nós possamos alcançar essa renovação que tantos desejamos? Pensando nisso, orando sobre isso, eu acredito que Deus me deu uma ideia. Eu acredito que quando a gente ora, pedindo a Deus uma direção para o que nós precisamos falar, estudar, pensar, se quisermos realmente nos renovar como discípulos, como filhos de Deus. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para a igreja, para vocês amigos que estão nos visitando: Deus existe? Esse é o tema da minha aula. Deus existe ou não? O que vocês respondem? Por isso nós estamos aqui. Mas muitas vezes na nossa vida, nós duvidamos disso, de que Ele realmente existe, de que Ele governa, de que Ele é justo em suas escolhas, em seus juízos, em sua maneira de julgar as coisas. E pensando num homem que fez um pacto com Deus e não um contrato, eu gostaria de compartilhar um pouco da vida desse homem com vocês. Vamos para, depois da minha oração, estudar a palavra de Deus juntos. Pai, esse fato de que o Senhor existe é o mais importante na vida de cada um de nós aqui, porque Ele determina todos os outros que se baseiam nesse. E ao estudar a Tua palavra, queremos que ela acenda em nós essa chama viva que a palavra do Senhor produz. Ela é a espada que corta, ela revigora a alma, ela ilumina pensamentos obscuros, tenebrosos nossos, ela clareia a nossa mente. Ela tem o poder de dividir alma e espírito. Ela tem o poder de revigorar, mas também de condenar coisas erradas em nós. Ela nos corrige, mas ela também é uma ferramenta que nos dá esperança para o futuro. Queremos agora, ao estudar a Tua palavra, deixar que ela seja a marreta que despedaça corações duros. Que eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão com o coração duro em relação ao Senhor. Que o Senhor amoleça os corações, para que aqui neste lugar o nome do Senhor seja glorificado, santificado e adorado. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Bom, Deus existe, ponto de interrogação, considerando os bilhões de fatos que existem na vida. Esse fato, essa pergunta está na base de todos os outros, na minha visão. Ele é o fundamento de todos os outros e a consumação de todos os outros fatos. O homem moderno pensou que, se livrando de Deus, ele havia se libertado de tudo que o sufocava e o reprimia. Em vez disso, o homem descobriu que, ao matar Deus, ele se tornou órfão. Se não existe Deus, se não existe vida após morte,
Se não existe um outro lugar onde a vida continua existindo, a vida humana é absurda. E eu gostaria de compartilhar uma frase de William Lane Craig, um apologeta cristão, que defende essa tese se Deus existe. Tem um filme dele no YouTube, é uma aula que ele faz numa faculdade lá em Chicago, e o nome da aula dele é A Vida Absurda Sem Deus. E ele pega todos os filósofos da história, todos os homens que tentaram matar Deus, e ele pega as frases desses homens para trazer para a luz das Escrituras e mostrar o quanto eles estão errados. E o William Lane Craig fala assim: o propósito da vida não é a felicidade, mas o conhecimento de Deus. Se você está aqui só para você querer ser feliz, você está no lugar errado. Porque felicidade aos olhos de Deus, na visão de Deus, é diferente de felicidade na visão do mundo, do ser humano. Outra frase de William Lane Craig: se a vida termina no túmulo, então não faz sentido, não faz a menor diferença se você vive como um Stalin ou como Madre Teresa de Calcutá. Uma vez que seu destino não tem qualquer relação final com seu comportamento, você pode perfeitamente viver como bem entender. Como diz certa vez Dostoiévski: se a imortalidade não existe, então tudo é permitido. Então, nós estamos aqui hoje para responder essa pergunta, porque eu quero dar primeiro a vocês fundamento, para depois exigir de vocês ação, que vocês têm que ser movidos pela convicção. Fundamento primeiro, ação depois. Como o irmão compartilhou, por que eu oferto? Acredito de que o mandamento que está na Bíblia, que pede para eu ofertar, isso é verdadeiro ou não? Se é, então eu oferto. E eu temo quando eu não oferto, porque isso tem implicações na minha vida. E todos os outros fatos que estão na Bíblia, mandamentos, o fato de Deus me ame mais do que qualquer outra coisa. Eu acredito nesse fundamento. Então, irmãos e amigos, se Deus não existe, se não existe vida após morte, se não existe outro lugar onde a vida continua, a vida humana realmente é absurda. É aquela coisa: para que você vive? Eu vivo para trabalhar. Para quê? Para comer. E você come para quê? Para trabalhar. Então eu trabalho para comer, como para trabalhar. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Chega uma hora que só isso cansa. Se não tiver fundamento, se a vida não tem propósito, se a vida não tem significado, se a vida não tem valor absoluto, viver dessa forma é absurdo, é cansativo. A vida se torna sem significado fundamental, sem valor fundamental e sem propósito fundamental. Isso fala William Lane Craig nessa aula, A Vida Absurda Sem Deus. E ele entra em cada um desses pontos. Eu não vou entrar nisso aqui, que eu exigiria 2, 3 horas para falar de cada um. O homem de hoje, moderno, ainda pergunta e procura respostas para a sua existência. Você que está aqui, você quer saber
o motivo pelo qual você existe. E a primeira pergunta que nós fazemos é: quem sou eu? O homem moderno faz essa pergunta. Quem é você? Você já fez essa pergunta? Por que estou aqui? Outra pergunta profunda. Aqui na igreja, aqui neste mundo. E a próxima é: para onde eu estou indo? E nós, como povo de Deus, que temos esse conhecimento da verdade, que Jesus veio trazer essa verdade, como podemos sobreviver em uma sociedade, num mundo cada vez mais pluralizado, onde não existe verdade, onde não existe absolutos, onde cada um determina o que é verdadeiro, o que é certo? A minha verdade pode ser diferente da sua verdade, pode ser diferente da verdade de uma outra pessoa. Por isso que nós precisamos de fundamento, para a gente estabelecer o que é verdadeiro aos olhos de Deus. Êxodo capítulo 3, vamos ler sobre a vida de Moisés. Esse homem que Deus chamou para um propósito. Eu vou ler do versículo 1 ao 15. Se você não tem uma Bíblia, acompanhe uma Bíblia aí com um amigo ao seu lado, ou então pode ler aqui na tela também, que vai passar aí os versículos. Versículo 1. Moisés cuidava das ovelhas das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí, tire as sandálias, pois o lugar aonde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Amém? Vamos explicar esse contexto aqui, onde Deus aparece para Moisés e fala com ele. Moisés estava lá na terra de Midian, cuidando de ovelhas. A Bíblia tem esse cuidado. Lembre-se que Moisés foi criado pela filha do faraó, e depois ele fugiu para a terra de Midian, porque ele matou um egípcio, quando esse estava maltratando um israelita. Por vários séculos, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, viveu como estrangeiro no Egito. Aproximadamente 400 anos. E durante esse tempo de cativeiro, o povo prosperou, cresceu muito. Chegou um momento que o faraó percebeu que o povo estava crescendo muito e que aquilo ele via como uma ameaça para o reinado dele. Ele ordena que toda criança que nascesse homem, que pertencesse ao povo judeu, deveria ser morto. A mãe de Moisés tem uma ideia incrível. Coloca ele dentro de um cesto, coloca no rio, e ela fica lá orando, observando, ela e a irmã do Moisés, para que quando a filha do faraó viesse tomar banho naquele momento, ela pegasse a criança e salvasse essa criança. E é isso que acontece. Olha, milagrosamente, Moisés é retirado de dentro do rio pela filha do inimigo do povo de Deus. Você entende um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? E aí ela leva o Moisés para dentro do palácio. Ele é criado ali dentro com toda a ciência egípcia, com toda a educação egípcia. E Deus vai usar justamente isso. Ele é treinado como um guerreiro, como um soldado. E depois ele reconhece que Deus tem um plano para a vida dele. Mas aqui é o primeiro encontro de Moisés com Deus. Mas a gente pode perceber nesses primeiros versículos que o povo pede socorro a Deus. Aqui tem algo didático para nós. Deus ouve quando o seu povo clama a Ele por socorro. Eu não sei o que te aflige hoje, mas você tem clamado a Deus? Você tem sido um homem de oração, uma mulher de oração? Você é humilde para reconhecer que você realmente precisa da influência de Deus na sua vida, que sem a presença do Espírito dele em nós, a gente não vai fazer coisa alguma, porque somos fracos, somos limitados. Domingo passado a gente teve aqui um tempo de solteiros, depois do culto, o Héctor fez. A gente ficou aqui, eu fiquei também. E aí ele combinou lá que um irmão ou uma irmã deveria escolher um parceiro de oração e decidir uma hora que vocês iriam um orar pelo outro. Todo dia eu falei, mas isso é muito desafiante. Marcar com alguém um horário onde eu vou parar tudo para orar por uma pessoa. E olha, essa semana eu combinei com um irmão aqui do grupo. Tem sido bem desafiante. Parar 12:30, que foi o horário que nós dois concluímos que seria bom, para orar pelo menos uns 10 minutos, um pelo outro. Ele colocou necessidades deles, e eu coloquei as minhas, para ele estar orando, e eu estar orando por ele. Esse tempo de oração, 21 horas e 5 minutos, a gente tem orado. A gente tem feito grupos de oração na igreja.
Se a gente quer uma renovação espiritual de verdade, eu acredito que esse é o fundamento mais importante. Quanto tempo a gente ora, clama a Deus por socorro. E aqui tem algo para a gente aprender. Em Êxodo capítulo 3, no versículo 13. Porém Moisés disse a Deus: quando eu for falar com os israelitas, ele disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Aí o que é que eu digo? Olha que pergunta de Moisés. Uma pergunta profunda. Você está me mandando ir lá falar com o povo, falar com o faraó. E aí, mas eu chego lá. Vou falar com eles. Ele pergunta: qual é o nome desse Deus? Porque para faraó existem vários deuses ali. E o povo de Israel também vivia no meio daquela cultura. Irmãos e amigos, essa pergunta aqui que Moisés faz, lembra dos bilhões de fatos que existem na vida? Nada é mais fundamental para a sua vida, para o seu casamento, para a sua vida espiritual, seu trabalho, sua saúde, sua mente, seu futuro, do fato de que Deus é. Só isso, Ele é. Porque olha o que Deus responde no versículo 14. Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou. Mas isso aqui está incompleto. Eu sou o quê? 3 pontos. Eu sou o quê? Ninguém sabe. Moisés também não sabia. Esses pontinhos vai ser preenchido quando Jesus vai dizer lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí fica mais claro. Mas até aquele momento isso não está muito claro para Moisés. No versículo 14 de Êxodo 3, vamos analisar 3 verdades que Deus diz sobre si mesmo. Isso é importante para a nossa renovação. Moisés pergunta o nome de Deus. Isso é importante para Deus? Porque se Deus desse importância para isso, ele falaria o nome dele. Mas ele falou que eu sou quem sou. Eu sou, está te enviando. Não tem sentido isso. Fica a dúvida. Mas o que Deus está querendo dizer, antes de você ficar preocupado em conhecer o meu nome, conheça meu ser. Porque olha, você está vendo aqui o negócio pegando fogo aqui no meio de uma sarta. E tira as sandálias, porque esse lugar aqui é santo. Deus é um Deus santo. E é isso que às vezes, hoje eu vejo tantas coisas na internet, as pessoas estão preocupadas com o nome de Deus, se é Yahvé, se é Senhor, se é Deus, mas as pessoas não se preocupam com o ser de Deus, que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. E esse eu sou, Jesus vai enfatizar lá nos evangelhos. Vou compartilhar alguns versículos com vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Eu sou, olha aí presente. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão de seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. João 8, 24. Eu queria comentar esse versículo de Jesus. Aqui Jesus deixa bem claro que há 2 maneiras de morrer. Morrer no pecado e morrer com Jesus.
Como que a gente pode fazer para não morrer no pecado? Crer em Jesus, crer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Nós seguimos uma pessoa, irmãos, não as doutrinas de Jesus, seguimos Ele, esse Deus encarnado, que viveu entre nós. E a morte vai chegar para cada um de nós. Quando a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo e não pereça. Essa palavra perecer quer dizer ser destruído, ser condenado. Olha, há muita gente lá fora sem Cristo, que estão perecendo e que não se dão conta dessa verdade. E pode ser que alguns de nós aqui já perdeu a companhia de Cristo por negligência, por preguiça espiritual, por apatia, por indiferença. Você vem na igreja, mas você não está aqui. Seu coração não está aqui. Seu corpo está aqui. Mas se a gente quer ter renovação espiritual, e eu acredito que a gente quer, nós precisamos andar com Jesus, fazer dele nosso Senhor e Mestre. Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Quando ele ressuscita Lázaro e a irmã de Lázaro faz a pergunta: ele vai ressuscitar no último dia? Jesus dá essa resposta. Você acredita que um dia você vai ressuscitar mesmo? Fundamento eu estou dando aqui para vocês. Se você acredita nisso, e eu sei que você acredita, que tipo de vida então nós precisamos ter diante desse fato de que Deus existe? Ainda hoje, muitos estudiosos da Bíblia estão discutindo e debatendo aquela fala de Moisés quando ele fala: eu sou quem sou, te envia. Aliás, eu queria destacar algo em Deus. Deus é o maior missionário do mundo. E sabe, Deus escolhe homens e mulheres para enviar. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Você quer ser enviado para algum lugar, para algum bairro, para alguma igreja, para que por meio da sua fé, da sua vida, o nome de Deus seja engrandecido, honrado e admirado pelas pessoas daquele lugar que você está sendo enviado, porque Deus só vai chamar quem quer ser chamado. O Moisés fala: eu não sei, você vê a humildade, eu não sei nem falar, mas é você, cara. É você que eu escolhi. Irmãos, a gente gosta de falar das coisas do passado. No último culto do ano, Jorge deu uma explicação fantástica sobre os primeiros 16 anos da nossa igreja. A gente só pensava em avançar a missão no mundo inteiro. Tínhamos o sonho de chegar em mais de 150 países até o ano 2000. Criamos uma canção para isso. E nós, por meio de Deus, da fé do povo de Deus, fazendo coisas erradas, alcançamos esse alvo de chegar em mais de 150 nações. Pessoas largaram o emprego, pessoas venderam coisas para ir para outras cidades. Os irmãos que vieram de Nova York para cá, largaram tudo lá. Um grupo de 15. Será que existe pessoas com esse tipo de fé hoje? Ou não existe mais? Eu fico pensando em minha própria vida. Será que
Eu sou esse tipo de homem. Porque Abraão foi chamado por Deus com 75 anos para sair da terra dele, para ir para uma terra que Deus ia mostrar e que Deus prometeu que abençoaria, que estaria com ele e que faria, por causa da decisão dele, o pai de todas as nações. Êxodo capítulo 3, versículo 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome. E assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Sabe o que eu aprendo aqui sobre Deus? O que significa para Deus ser quem Ele é? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. O que significa para Ele quando Ele afirma que Ele é? Ele não tem início. Ele não tem fim. Isso abala sua mente? Que Deus não teve início? Que Ele é o Criador de todas as coisas? Diante dessa verdade, como nós respondemos a ela? Como nós reagimos? Toda criança pergunta para o pai, criancinha de 4 anos, quem fez Deus? Você que é pai, seu filho já fez essa pergunta para você? Sabe o que o pai sábio deve responder? Ninguém fez Deus. Ele é incriado. Ele é autoexistente. Ele é absoluto. Se você não acredita nisso, isso vai te atrapalhar você fazer as coisas que Deus pede para você fazer. Isso é fundamento. E é profundo. Ele não teve início, ele nunca terá fim. Ele sempre foi, ele sempre será. Queira você ou não. Ninguém pode dar conselhos a Deus, ninguém pode melhorar Ele. Você já parou para pensar nisso? Que Ele não entrou em uma escola para ser maduro? Ele é belo em caráter, Ele é belo em justiça, Ele é belo em amor, e Ele é belo em tudo o que Ele faz. Por isso que Ele reivindica a glória para Ele. Porque eu tinha um problema com isso. Por que Deus pede tanto na Bíblia para a gente adorar Ele, louvar a Ele, engrandecer a Ele? Parece que Deus é hedonista e precisa dessas coisas para estar bem. Tem pessoas que entendem errado isso. Durante algum tempo da minha vida eu ficava questionando isso. Mas se Ele é perfeito, em caráter, em justiça, em amor, em humildade, em generosidade, se Ele não reivindicar adoração, Ele não pode ser Deus. Não há lugar para ir além de ser Deus. Só existe Ele. Vamos para Isaías, capítulo 40. Eu espero que essas palavras agora abalem seu coração. Isaías 40. Está falando aqui de Jesus. Vamos ler do versículo 13 até o 15. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio?
Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distante como se fosse um grão de areia. Isso abala você, essas palavras do Isaías? O que significa, Edson, para Deus ser quem Ele é? Deus é uma realidade absoluta. Não há outra realidade antes dele. Porque a gente pode parar, antes de Deus, o que existia? Nada, só existia Deus, sempre existiu Deus. Lá no Gênesis 1, fala que o Espírito de Deus se movia em cima das águas. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. E essas três pessoas trabalham juntas, concordando entre si. Por isso que no Evangelho de João, quando ele vai começar o Evangelho, antes de existir, a palavra já existia. A palavra quem que é? O próprio Deus. Ele não pode ser melhorado, porque ele possui o padrão de amor, de bondade, de justiça e de beleza. Quem é capaz, versículo 14, aqui o Isaías está questionando, de dar lições a Deus? Quem pode criar um almanaque de boas maneiras e entregar para Deus? Esse aqui é um almanaque de boas maneiras de como deve viver a vida. Porque tem homens que, assim, toda tese que um homem defende, e ele acredita naquela tese. Para vocês jovens, que tem muitos homens que têm uma tese sobre a existência de Deus, mas é a tese dele. Ele criou essa tese. Onde ele baseia a tese que ele criou? Naquilo que ele pensa. Qual a referência que ele usa? Quem poderá ensinar a Deus a julgar com justiça? Ou quem pode fazê-lo aprender mais coisas? Ó Deus, essa coisa aí não está certa que o Senhor está fazendo. A minha maneira de ver o mundo, a vida, é melhor. Então o Senhor tem que fazer dessa maneira. Toma aqui meu almanaque. Edson está entregando o almanaque de como Deus tem que fazer as coisas. Não é assim que nós fazemos, mas às vezes é assim que nós fazemos. Porque achamos que Deus não administra bem o planeta. Deus não administra bem a minha família. Coisas ruins acontecem comigo, com o povo de Deus. Por que Ele não impede de um tsunami vir e matar mais de 200 mil pessoas? Se Ele é Deus, se Ele é soberano. Por que Ele permite terroristas lançar aviões nas Torres Gêmeas e matar um monte de pessoas inocentes? Ele poderia, com a soberania dele, frear tudo aquilo e não permitir que aquilo acontecesse. Mas a gente não sabe os juízos de Deus, a maneira como Deus age, como Ele dá liberdade para as pessoas fazerem, desde que essa liberdade não vai ferir o propósito dele no mundo. Porque quando o homem entra num caminho que Deus percebe que não tem mais volta, Ele age. Ele vai dando corda, dando corda, dando corda. Vai atrapalhar o plano dele, Ele age. Foi assim em Gênesis 6, enviando o dilúvio. Gênesis 11, quando o homem quer construir uma torre até o céu, e eles descem, atrapalham e criam línguas diferentes. Estava discutindo isso com o irmão hoje de manhã. Por que isso está na Bíblia? Que torre é essa que esses homens estão construindo para chegar até o céu? Eu não sei. Mas a Bíblia está falando que era uma torre. Mas há várias visões sobre aquele capítulo de Gênesis. Quem poderá então, se Deus não existe,
Como nós podemos determinar que algo é certo e algo é errado? Porque se Deus não existe, se não existe imortalidade, tudo que o ser humano fizer é certo. Como o próprio William Lane Craig, como que pode você dizer que Adolf Hitler agiu errado e Madre Teresa de Calcutá agiu certo? Quais padrões nós usamos para determinar isso? Se Deus não existe padrões de moralidade, se não existe a imortalidade, então Hitler fez aquilo que na mente dele achava que era certo. Então, para Hitler, certo era dizimar os judeus e criar uma nova raça que ele deu o nome de ariana. Então ele está certo. E quem pode dizer para ele que ele está errado? Se Deus não existe. Se o homem veio de partículas que foi se desenvolvendo e chegamos aqui hoje e pensamos e sorrimos e inventamos coisas. No versículo 15 de Isaías 40, na visão do Isaías ele fala assim: para o Senhor todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde. Se Deus não existe, por que nós ficamos preocupados com a guerra? Uma nação ataca a outra. Não existe Deus, não existe propósito para a vida, não existe nenhum sentido para a vida. Todo mundo vai morrer mesmo. E aí as pessoas defendem suas ideias, a paz mundial, mas elas não param para pensar no fato mais importante. Se não existe padrão, cada um de nós está livre para fazer o que bem entende. Padrão de moralidade, padrão de beleza, padrão de justiça. Cada um de nós é livre para fazer o que bem... E você não pode reclamar da outra pessoa que ela faz o que ela faz. Que ela é livre para fazer o que ela quer. Que ela é livre. Porque Deus, Edson, é absolutamente, Ele é. Porque tudo que não é Deus é secundário. Tudo depende dele para continuar existindo. Você já parou para pensar nisso? Que você está aqui hoje de manhã porque Deus permite você ainda viver? Se Ele decidisse que alguns de nós não vai viver, acabou. As nações são como nada e não têm valor. A gente vê tanto as pessoas lá exaltando as nações hoje. Tem nações hoje que parece que mandam no mundo, né? As nações poderosas. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, que lá é a terra da prosperidade. Quero morar lá, quero viver lá, quero estudar lá, quero me formar lá. Para quê? Para a glória de Deus ou seu projeto pessoal? Imagina o Isaías falando isso para os israelitas, que achavam que a nação de Israel era a bolacha do pacote de Deus. O Isaías está falando para Deus, cada nação, até essa aqui, tem valor nenhum se não tiver os fundamentos dele no coração. Versículo 23 de Isaías 40. É ele que rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Você acredita nisso? Que o presidente que nós temos, ele está debaixo do governo de Deus? Então, irmãos e amigos, se Deus existe, eu acredito que Ele existe.
E você acredita? Que tipo de pessoas nós devemos ser? Em Isaías 40, 26, eu quero terminar com essa escritura. Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Cada bilhões de estrelas que se encontra no universo, por determinação de Deus, sabe o que é assustador? Que Ele sabe o número dela e Ele chama cada uma pelo seu nome. Isso para mim é assombroso. E o que diz a Bíblia? Que elas cumprem as ordens de Deus. Deus chama, elas obedecem. Ai, como eu gostaria que essa igreja fosse assim. Deus chama, a gente obedece. Que nós sejamos esse povo. Um grupo de pessoas apaixonadas. Que acredita que Deus existe. Que confia que Ele governa o mundo inteiro. E Ele está vivo. Reis passaram na história, morreram. Falaram asneiras de Deus. Alguns já foram esquecidos. Mas o nome de Deus continua existindo e vivo. Sabe por que Jesus incomoda tanta gente ainda hoje? Porque Ele está vivo. Ele não morreu naquele túmulo. Você acredita que para Deus nada é impossível? Que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo sempre? Vamos orar para que acreditemos nisso de todo o coração. Vamos renovar nossa fé. Vamos renovar nosso relacionamento com Deus. Vamos ter base nas Escrituras, nas decisões que vamos tomar.